Fala galera, professor Leandro Germano na área. Estou trazendo aqui para você mais uma questão da prova do Enem de 2022. E essa questão trata sobre colisões, dissipação de energia, força resultante média. Mas antes de começarmos a resolução dessa questão, vou pedir para você que, caso não seja inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e já pode ir sentando dentro do like que eu tenho certeza que você vai gostar da resolução dessa questão. E antes de começarmos também a resolução dessa questão, vou deixar aqui em cima no card uma, uma playlist aqui do canal com a resolução de outras questões do Enem, beleza? Deixa eu só dar uma sumidinha aqui para que a gente possa ficar somente com a questão em tela. Então, o que essa questão diz, né? Fala assim, em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida. Outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma, tornando tão demorada quanto a colisão com os pneus. Guarda essa informação, tá? Mas que não permita a volta do carro após a colisão. Então nós temos duas situações, né? Comparando as duas situações, como ficam a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada. Então, olha só, como eu disse para vocês, nós temos duas situações. E o que eu fiz aqui? Eu fiz uma representação, um esboço, tá? Onde o carro, eu representei o carro aqui como uma partícula, uma esfera, beleza? Então aqui você tem uma primeira situação, que eu represento aqui como o número 1, onde você tem um carro representado aí por uma partícula, beleza? Vindo com uma velocidade inicial, tá? Que eu chamei aqui de V0, tá? E atinge essa barreira de pneus e retorna com uma velocidade menor, que eu chamei aqui de V, tá? E você tem uma outra situação, onde o mesmo carro, a mesma partícula, como está representado aqui, que eu chamei de número 2, representação número 2, vem com a velocidade V0, atinge a barreira de blocos, só que ele fica em repouso, ele não retorna, né? A velocidade dele aqui, nesse caso, é zero, né? Ele atinge o repouso, então a velocidade dele aqui, nesse caso, é zero, está em repouso, beleza? Repara no seguinte, uma das perguntas do problema é a energia mecânica dissipada. Ora, o problema dá a entender, e a gente também pode usar, que só existe uma energia, né? Que é a energia cinética. Beleza? A energia cinética está associada com velocidade. E você pode reparar que na situação 1, o carro ele bate e retorna. Então ele bate com uma energia cinética e retorna para a pista, ou para o canteiro, enfim, com uma certa velocidade, ou seja, retorna com uma certa energia cinética. Já na situação 2, quando há a colisão, toda a energia é dissipada, toda a energia cinética é dissipada. Então a gente já sabe que está na situação número 2, a energia cinética ou a energia mecânica, que é o somatório de todas as energias, é totalmente dissipada nessa situação número 2. Beleza? Agora a gente vai falar sobre a força média. Bom, a força, a gente sabe que força pode ser calculada como massa vezes aceleração. Só que a gente não pode esquecer, galera, que força é uma grandeza vetorial, né? Ela pode ser escrita assim, dessa maneira, ou ela também pode ser escrita assim, ó, vezes aceleração, variação da velocidade sobre o tempo. Então, a variação da velocidade, que também é uma grandeza vetorial, dividindo pelo intervalo de tempo, né? Então, a gente vai saber aqui, como nos dois casos a massa é a mesma, esse valor aqui de m é o mesmo para os dois casos, vai ter a maior força média quem tiver a maior variação de velocidade, já que o intervalo de tempo, como eu pedi para vocês prestarem atenção, tá? É tão demorado quanto. Então a massa e o tempo eles são iguais aí nas duas situações. Então quem tiver a maior variação de velocidade vai ter a maior força. Só esqueci aqui da setinha do vetor da força F. Aí repara no seguinte, presta atenção, velocidade é uma grandeza vetorial. Olha a situação número 1. Você tem aqui o vetor velocidade, atinge o pneu e retorna com uma velocidade no sentido oposto. Então essa velocidade aqui, como é um vetor,
Se a gente adota um sentido positivo, vou adotar para cá como, por exemplo, positivo, para a direita, tá? Esse sentido aqui eu vou adotar como positivo. Então, a velocidade com que ele retorna vai ser uma velocidade vetorialmente negativa, correto? Então, a gente vai fazer essa... Vamos calcular, vou chutar valores numéricos aqui para essas velocidades que eu acho que assim fica mais fácil, tá? Vamos supor que essa velocidade aqui inicial seja de 30 metros por segundo. Multiplicando aí por 3,6, isso dá 108 km por hora, beleza? Vamos supor que essa velocidade aqui de retorno seja uma velocidade de 20 metros por segundo, tá? Só que a gente não pode esquecer que é uma velocidade negativa, correto? Então aqui, se a gente for calcular a força média, né? Vai ficar força, só escrever esse F aqui melhorzinho, só um minutinho apagar aqui, já vou retornar. Então vai ficar F igual a massa vezes. Tá em módulo, né? Tá em módulo. Variação da velocidade. Variação da velocidade vai ser a velocidade final, menos 20, menos a velocidade inicial, que vale 30. Isso aqui dividido pelo intervalo de tempo. Lembra que eu falei para você que quem vai mandar vai ser essa variação de velocidade. Então, para a primeira situação, no caso hipotético, a gente criou aqui desses valores de velocidade que estão em verde aí, né? Na segunda situação, vamos supor também que seja a mesma velocidade, 30 metros por segundo, 108 km por hora, só que a velocidade final aqui vai valer quanto? Zero, né? Então, se a gente for fazer o mesmo cálculo aqui, ó, massa vezes a variação da velocidade, né? Vetorial, pá. A gente vai ver aqui que em módulo, vou escrever mais rápido aqui, velocidade final vai ser zero, menos a velocidade inicial, que vale 30. Isso aqui dividido pelo intervalo de tempo. Δt que é igual para os duas. Então, repara que aqui, ó, você vai ter um maior número, tá vendo? Ele vai ser negativo, mas a gente vai tratar isso aqui em módulo. Então, você vai ter uma maior variação de velocidade no primeiro caso. Então, a maior força vai ser no primeiro caso. Então, a gente procurando ali nas opções, a gente percebe aqui que só tem a opção que diz isso que a gente acabou de falar na resolução do vídeo, que é a letra A. A força é maior na colisão com a barreira de pneus e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos. Galera, espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão e até o próximo vídeo.